Senhor, abre os nossos lábios e a nossa boca proclamará os teus louvores. Adoremos o Senhor, bendigamos a Deus. Ouvindo um pouco deste louvor e contemplando esta imagem que eu vejo e que vocês não veem, numa praia, num cair da tarde, enche o meu coração de uma paz, de uma quietude, que somente sob a bênção de proteção do Senhor é possível experimentar. E por isso eu não gostaria de deixar passar este dia sem partilhar convosco um pouco desta palavra do Senhor que já nos falou ao coração e que tantas vezes nos fala ao coração quando lemos, e que tantas vezes pode falar ao coração daqueles que porventura gaste um pouco do seu tempo para nos ouvir. Este evangelho vem naquela sequência de Pedro na última reflexão que nós fizemos. Nós falamos quando Jesus aborda Pedro e diz a Pedro que rogou por ele. Quando Pedro se coloca para ir com Jesus até a morte e a prisão, se fosse necessário. E esta sequência de hoje do Evangelho que nós vamos partilhar convosco é talvez assim culminar daquilo que Jesus havia dito para Pedro e que ele lhe negaria 3 vezes. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitou-o e disse: Este homem também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, eu não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. É impossível ler esta passagem do Evangelho, que também é relatada por Mateus, por Marcos e por João,
e não parar nesta expressão do evangelista quando diz: Pedro seguia-o de longe. O Pedro que seguia Jesus de longe tinha sido avisado, tinha sido alertado que negaria Jesus 3 vezes antes de cantar o galo. E, queridos, este Pedro que seguia de longe foi aquele Pedro que esteve todo o tempo perto. Foi aquele Pedro que se colocou ali à disposição para morrer e para ser preso com ele. Mas que no momento, digamos, em que o cerco se fechou e que Jesus foi levado, preso, Pedro começou a segui-lo à distância. E foi se aproximando aos poucos. Mas havia nele algo que o denunciava como sendo um dos que estavam com Jesus. E a primeira pessoa que viu foi uma criada, e esta criada imediatamente fita-o e diz: este aí também estava com ele. E Pedro imediatamente diz: não, mulher, eu não o conheço. Pouco depois, diz o texto, vendo o outro, disse: este também é um dos tais. E Pedro diz: eu não sou. E sabe o que eu acho mais interessante? É que o relato do texto diz que, tendo passado cerca de 1 hora, lá vem um terceiro a afirmar que Pedro também era dos que estava com ele, porque Pedro era galileu. E Pedro, mais uma vez, e como disse Jesus, pela terceira vez, nega que era dos que estava com ele. Neste momento em que Pedro nega, Pedro também ouve o galo cantar. E eu fico imaginando este momento em que o olhar de Pedro se cruza com o olhar de Jesus. E eu imagino, meus irmãos, aquele olhar não de censura, como nós fazemos muitas vezes, de reprovação, de desprezo, mas talvez um olhar de misericórdia, terno, um olhar de amigo, este olhar que se cruza e que remexe no mais profundo ser de Pedro, e ele sai dali, e ele amarga, e ele chora, arrependido, por ter negado a Jesus 3 vezes. O perigo de o seguir de longe pode fazer com que venhamos a negá-lo. E quando eu lhe digo que esse texto fala sempre ao meu coração, porque eu costumo perguntar para mim mesmo o que esta palavra tem para mim, para me dizer ao coração. Que implicações práticas é que este evangelho tem na minha vida? E eu queria que quando você fosse ler as escrituras, você também perguntasse quais são as implicações práticas deste evangelho para mim, ou deste texto da palavra das Sagradas Escrituras para a minha vida.
E eu queria que você se detivesse nesta expressão. Pedro seguia-o de longe. E eu queria desafiar o seu coração nesta noite. Se você está longe, se você está a segui-lo à distância, você pode correr o risco de o negar. E aí não vai precisar ouvir o galo cantar nem uma vez, nem 2 vezes, nem 3 vezes. Mas seguir a Jesus de longe pode nos causar muitas dores, pode nos causar muita amargura, pode nos causar muito choro. Independente de qualquer que sejam as circunstâncias, ou quaisquer que sejam as circunstâncias do tempo em que nós estamos vivendo, dos perigos que possamos correr, a opção mais acertada não é seguir Jesus de longe. Não para que o medo da represália, que era o que Pedro sentia, o medo de ser também acusado como ele e de vir a ser morto, o seguir a Jesus de longe pode nos causar muitos embaraços. E eu quero convidá-lo nesta hora a se aproximar dele, a buscar a presença dele, a entregar o teu coração nas mãos dele, para que quando o teu olhar se cruzar com o olhar dele, seja um olhar de cumplicidade, seja um olhar de ternura, mas sobretudo seja um olhar de gratidão. Disponibiliza o teu coração para ser grato ao Senhor por todos os seus benefícios para contigo. Ser grato cura a nossa alma, a nossa mente e o nosso corpo. É somente por meio da gratidão que nós podemos ser curados das doenças que corroem a nossa alma e o nosso espírito. Deixa que o olhar de Jesus encontre com o teu olhar nesta noite e que Ele te derrame graça e bênçãos sem medida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.